Olá, irmãos do Em Casa com o Pastor. Hoje eu quero falar de um personagem muito pouco falado na Bíblia. Aliás, a Bíblia só fala nele duas vezes, quando anunciou o nascimento de Jesus e quando Jesus tinha 12 anos, estava no templo e aí aparece lá a menção a José, que era o seu pai aqui na terra. Eu quero ler o capítulo 1, versículo 18 até o versículo 20, que diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Bons, existem alguns personagens da Bíblia, que enfrentam umas situações mais difíceis do que outras, José, naquela época, quando os noivos estavam se preparando para o casamento, eles se afastavam, mantinham em lugares separados, mas era como se já tivessem casados, Eles não poderiam ter relacionamento íntimo, mas eles estavam sendo guardados um para o outro, aguardando o dia do casamento. Nesse intervalo todo, a palavra de Deus diz que Maria, ela se engravida do Espírito Santo. Imagina, irmãos, como é que José iria dizer para os amigos dele que a mulher dele ficou grávida do Espírito Santo, É uma coisa difícil de convencimento, Com certeza um problemão para José resolver. Mas ele então resolve, deixar Maria secretamente e tocar a vida dele. Aí o anjo aparece e dá essa palavra, que nós conhecemos, dizendo para ele não ter medo. O que estava acontecendo com Maria é que ela estava grávida do Espírito Santo e Jesus nasceria o Salvador. Privilégio, irmãos? Mas imagina isso para a cabeça de José. Mas isso não é o grande problema ainda para mim. O que eu penso sobre a importância de José no cenário? Nós, muitas vezes, não damos tanta importância a isso. Eu quero ser justo hoje com José e eu queria trabalhar na possibilidade até de fazer algumas perguntas que a Bíblia não tem, Será que a mulher, o que aconteceu com a mulher adúltera, Quando ela chegou em casa, o que ela falou para o marido dela, Será que Jonas comia peixe depois de ficar 3 dias no ventre do peixe? Será que aquele homem que foi liberto, de um processo, liberto de um espírito, o homem vivia no sepulcro e ele foi liberto por Jesus e voltou para casa, O que ele fez quando ele chegou em casa? Será que o que passou no coração de Talita, e Lázaro, que tiveram mortos e com certeza já estavam contemplando a face de Deus e de repente Jesus os traz de volta, Será que eles ficaram chateados com tudo aquilo? Então, são perguntas, que a Bíblia não trata, assuntos que a Bíblia não trata, mas são perguntas que ficam. Mas a pergunta mais intrigante, irmãos, que a meu ver eu faria é a respeito de José, Quando José estava lá, Maria para dar à luz, E com certeza, irmãos, não era aquilo que José tinha planejado, Muitas vezes na nossa vida nós enfrentamos esse mesmo drama, que José enfrentou. Porque eu imagino enquanto Maria estava lá com dores de parto, e não tinha ninguém, irmãos, a avó não estava lá para receber o neto, os tios não estavam lá, os primos não estavam lá. Então eu imagino que José deve ter pensado, mas esse não foi o ambiente que eu imaginei, que Jesus viria, Eu imaginei outro ambiente, eu imaginei minha esposa no hospital, Eu imaginei as pessoas lá do lado de fora, para saudar a vinda de Jesus, Eu imaginei a minha casa cheia de gente, Eu chegando do hospital com o neném e todo mundo fazendo aquela festa, Festa judaica que já demorava de 3 a 7 dias, Então,
A primeira coisa que eu fico pensando, né, enquanto Maria estava lá na estrebaria, né, eu acho que José, para ele foi muito complicado. Meu Deus, eu não tive condições nem de ter um lugar aí para minha esposa dar à luz, né? Estou aqui longe da nossa terra, longe dos nossos parentes, não tem ninguém aqui, cercado de animais. Então, com certeza, irmãos, aquele não era o ambiente, né, que José havia imaginado para Jesus nascer. Como na nossa vida também, né? Muitas vezes nós olhamos para os ambientes e falamos, puxa, não foi isso que eu sonhei, não foi isso que eu planejei, né? Não foi isso que eu almejei para a minha vida. Então eu acho que a primeira oração que José deve ter feito foi nesse sentido. Então estava lá Maria, né, com dores de parto, e do lado de fora, olhando para as estrelas e aguardando, né, o nascimento de Jesus. Talvez ele também tivesse pensado nas circunstâncias, né? Não só o ambiente não é o que ele havia planejado, como também as circunstâncias, né? Ele provavelmente idealizou outra coisa, né? Eu sei porque minha esposa engravidou e nós sonhamos tanta coisa. Enquanto os meses iam se passando, a barriga ia crescendo, a gente ia comprando as coisas, imaginando tudo, né? E aí leva para o hospital, e aí tem todo aquele quarto arrumado, tudo aquilo preparado. E aí, irmãos, o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Salvador do mundo, nasce num ambiente completamente diferente, numa circunstância completamente diferente daquela que provavelmente José havia idealizado para ele nascer. O que eu aprendo com isso, né? Eu gostaria que nesse momento de reflexão do nosso Em Casa com o Pastor, nós pensássemos também nas orações que nós gostaríamos de fazer, né, nas coisas que nós não entendemos, né, aquilo que foge do nosso planejado, né, aquilo que nós planejamos, aquilo que nós idealizamos. Às vezes as coisas não saem do jeito que nós queremos. E aí o que eu tenho que fazer? Como José foi avisado, José sabia do que se tratava, né? Ele nem era o pai não era ele. Ele sabia quem era o pai de Jesus. Então ele sabia que o plano que ele tinha para Jesus era menor do que o plano que o pai tinha para Jesus. Então, muitas vezes, nós temos a falsa ideia de que o nosso plano é melhor, que a nossa abordagem é melhor, que a nossa leitura é melhor. E aí, irmãos, nós estamos equivocados. Então, nesses serás, né? Será que a gente poderia conjecturar na Bíblia, né? Fazer uma viagem só imaginando, né? Poderíamos citar aqui, né, outros personagens, né? Mas vamos ficar com esses, vamos ficar com José. As duas únicas referências que nós temos na Bíblia de José é quando Maria engravida do Espírito Santo e ele tem que guardar no coração aquela fala do anjo de que aquela obra era do Espírito Santo. E Jesus nascendo num ambiente, numa circunstância completamente diferente daquela que ele havia planejado e sonhado, como qualquer pai, qualquer marido sonha quando a sua esposa está para dar à luz. Então eu não sei o que você tem sonhado, eu não sei os ambientes que você tem idealizado, talvez as coisas não estão acontecendo como você sonhou, como você planejou, mas tenha certeza de uma coisa: elas estão saindo do jeito que Deus planejou. E sempre do jeito que Deus planejou é melhor. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos encoraje a prosseguir, mesmo quando as circunstâncias todas forem desfavoráveis, os ambientes não forem os desejados, nós vamos descansar em Deus. Que Deus abençoe você.